Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Antônio Ismael de Araújo nasceu em Mossoró, no bairro dos Paredões, no dia 26 de março de 1955, filho dos açuenses, Francisco Ismael de Araújo e Maria Natividade de Araújo. De uma família de 22 irmãos, Ismael começou a trabalhar cedo, numa época de dificuldades. Frequentando escolas públicas e sem vocação para estudos, Ismael gostava de participar dos shows de calouros promovidos pela Rádio Rural. A vocação para a arte foi mais forte e se mudou para Fortaleza, onde fez escola de dramaturgia no Teatro José de Alencar. Mas as dificuldades o fizeram retornar a Mossoró. Para sua sorte, foi levado por Lauro Montifilho ao Teatro do SESI, onde encenou diversas peças. Nessa época, Ismael começou a desenvolver teatro na Casa de Saúde São Camilo de Leles, como forma de terapia ocupacional para os pacientes. Na busca de mais oportunidades para atuar no cenário artístico, Ismael foi para o Rio de Janeiro em 1976, onde logo conseguiu emprego de porteiro e nas horas vagas cantava em restaurantes. Na Cidade Maravilhosa conheceu o ator Milton Moraes, que o ajudou. Escrava Isaura foi sua primeira novela, até hoje a novela brasileira de maior sucesso no exterior. Aos poucos, Ismael foi se encaixando em pequenos papéis como figurante, passando a viver da arte a partir do seu primeiro contrato com a Rede Globo de televisão. Continua na Rede Globo, embora esteja recebendo convite para a Record. De lá para cá, vem colecionando participações em mais de 30 novelas, no cinema, comerciais e até mesmo em discos, tendo gravado 2. Também compositor, Ismael já fez música para Sidney Magal. Para sua felicidade, a música fez parte da trilha sonora de uma novela. Através de sua participação no seriado O Bem Amado, Ismael integrou o elenco que viajou pelos Estados Unidos e Europa. Ismael também é autor teatral. 30 anos após ter partido e deixado a família e os amigos para trás, Ismael não esqueceu as origens e vem sempre a Mossoró visitar a família, principalmente a mãe, que já teve a oportunidade de visitar o filho no Rio de Janeiro e conhecer alguns de seus colegas. Essa entrevista foi gravada no dia 24 de abril de 2006, no Teatro Municipal de Juiz Rosado, em Mossoró, e conta com o depoimento de alguns amigos e colegas que têm colecionado ao longo de sua trajetória de sucesso. Ismael, finalmente, conte como iniciou esse seu primeiro passo aqui mesmo nos Paredões. Bom, venho de uma infância pobre, né, do Nordeste do Brasil, Mossoró, e ali nos Paredões, na Marechal Deodoro, precisamente, há 50 anos atrás, eu nasci, filho de pais pobres, meu pai salineiro, minha mãe uma humilde lavadeira, mas pessoas muito íntegras e de uma rigidez, né? De uma pessoa, como se diz assim, conservadora, né? E estudei escola pública, Colégio Cunha da Mota, o Grupo Escolar Antônio Gomes, estudei também no Ginásio Municipal. E logo cedo fui levado pela minha mãe, que se tornou evangélica e me introduziu na igreja evangélica também. E
lá na igreja eu fui tomando conhecimento com a música e com o teatro também. Porque a gente fazia aquelas peças, Paixão de Cristo, representando as passagens da Bíblia, e eu acho que isso despertou em mim a vontade de fazer teatro. E a partir daí eu comecei a desenvolver esses personagens, né? Mas com a repressão, porque isso, enquanto estava ali no âmbito da igreja, estava tudo bem. Mas quando eu comecei a fazer essas peças fora da igreja, partir para um teatro, as coisas começaram a se complicar. Porque meu pai, um homem sem cultura, minha mãe também, não via isso como forma de ganhar dinheiro, de sobrevivência, né? E eu enxergava um pouquinho mais longe. Tive que enfrentar uma barra com o pai e com a mãe, brigar para conseguir esse espaço fora da igreja. E fui trabalhar. Aí veio o meu primeiro emprego fora da família, né, daquele convívio, que antes eu tinha ajudado meu irmão, que tinha uma oficina de mecânica, e fui vendo que também não era minha, aquilo ali não tinha nada a ver comigo. E precisava de ganhar dinheiro, uma família pobre, nós somos ainda hoje 8 irmãos. E muito difícil, foram períodos de muita dificuldade da nossa família. E eu fui trabalhar na Fitema. Com qual idade você estava aproximadamente, Ismael? 16 anos. E você é um dos mais velhos? Você é do início da família? Eu sou o segundo da segunda geração da família, porque na verdade nós éramos 22 irmãos. Você imagina, se hoje é difícil se manter uma família, imagine na época que eu nasci, meu pai e minha mãe, como eu já disse, pobres, sustentar 22 filhos, né? E por várias razões, várias dificuldades e vários problemas de saúde, morreram muitos e hoje somos 8. Então eu com 16 anos tive que trabalhar e ou estudava ou trabalhava, não tinha como fazer as duas coisas. E eu fui trabalhar na Fitema. Fitema era uma fábrica, agora não existe mais em Mossoró. Não existe. Era uma fábrica de tecelagem. Tecelagem. Né? Fios, né? Exato. De algodão. Hã? Exatamente. E como foi? Você começou lá qual função você ocupava lá na Fitema? Eu fui trabalhar na Fitema como auxiliar de tecelão. Ou seja, eu carregava mesmo nas costas aqueles sacos de fio 8, fio 12 para fazer saco de milho, saco de açúcar, né? E eu fui tomando conhecimento e fiz um curso de especialização na própria Fitema e depois já comecei a operar os tiar. Aí eu fui trabalhar como tecelão, fazendo fio 8, fazendo... Mas nesse tempo 12. você já estava com um nível bom de educação. Você fez o curso primário? O primário, tudo aqui em Mossoró, passando por esses 3 colégios, como eu já disse. O Colégio Antônio Gomes, o Ginásio Municipal e a Escola Cunha da Mota. Estudei com uma professora muito rígida na época, chamada Sergina Leão. Esse nome, com certeza, muita gente vai se lembrar dessa professora. Era muito rígida, apanhei muito assim de palmatória, porque eu não tinha vocação para estudo. Eu estudava porque eu era obrigado, assim, tinha que estudar, né? Ao passo que quando me davam assim, um texto de teatro, de representar, isso vinha para mim assim com muita alegria, eu decorava aquilo rapidinho, mas a lição do colégio... Quer dizer que você já percebia que naquele tempo tinha uma sensibilidade para o teatro, né, Ismael? Você hoje é uma pessoa que desempenha, é um funcionário da Globo, você hoje está no Rio de Janeiro, está na Globo, e que não é fácil uma pessoa sair da infância de Mossoró e se tornar-se uma pessoa de nível numa empresa como a Globo. Mas vamos conversar um pouco mais sobre sua infância, Ismael. Eu fui uma criança que não tive uma infância assim de brincar com carrinho, de brincar na rua com os outros coleguinhas, porque a dificuldade era muito grande, como eu já disse antes. Então eu tive muita dificuldade de viver a minha fase de infância mesmo. Então eu fui uma criança quase que empurrada para uma adolescência, para trabalhar, para ter responsabilidade de gente grande mesmo. E a minha mãe, que como eu já disse, lavadeira, e além da Fitema, ela ainda fazia bolo, fazia doce e botava nas bandejas e eu saía vendendo no mercado, na porta do Cinepax, eu engraxei sapato, eu vendi pão.
com meu avô aqui da padaria de Antônio Jales, que é uma padaria também que não existe mais, que era na rua Idalina Oliveira. Então, quer dizer, eu tive uma infância para trabalhar, uma infância que, na verdade, não foi uma infância normal de uma criança que brinca, que tem hora de estudar, hora de recreio. Então, eu não tive essa infância, praticamente, para mim, não existiu, entendeu? Eu só fui passando pela data, mas não existiu. E a minha mãe, que como lavadeira, mas de um conhecimento grande na cidade, me arranjou assim como padrinho Vantan Rosado e América Rosado, de quem eu me orgulho muito, porque dentro do possível eles foram chegando de uma certa forma para minha mãe e assim me ajudando. Esses colégios todos que eu acabei de citar foram Dona América que arranjou, entendeu? Livros que o Dr. Vantan mandava eu vir buscar aqui numa espécie de um escritório que ele tinha em cima de onde funcionou a Sertaneja. Ali tem um negócio lá. Ele teve um escritório muito tempo ali. Então, por exemplo, eu tive uma bicicleta que o Dr. Vantan me deu, no caso, meu padrinho, e ele disse: isso aqui é para você trabalhar na Fitema. E eu não me envergonho de contar isso. A dificuldade na nossa família era tão grande que eu acabei tendo que desfazer dessa bicicleta para fazer uma matrícula no outro colégio que eu achava que era melhor. Mas eu dei muita sorte também. Com as dificuldades, veio sempre o outro lado. Da crise vem sempre o outro lado que favorece algumas coisas. E na Fitema eu conheci um libanês, que me foge o nome dele agora, que veio junto com o Dr. Vidal, acho que era Zé Vidal na época, e ele veio substituir. E eu chegava sempre atrasado também na Fitema. E ele foi comigo na Sertaneja, mandou eu escolher uma bicicleta. E aí foi a minha primeira bicicleta Monarch, assim, que eu escolhi na Fitema. Bicicleta. Para eu ir trabalhar na Fitema. Era um grande presente. Então eu tive assim, esse privilégio de ter, e até hoje o meu padrinho já faleceu, mas a minha madrinha até hoje está aí, América Rosado. Mas, Ismael, uma coisa é certa, é que você logo cedo, bem jovem, mesmo já frequentando aulas na infância, percebeu sua queda, sua vocação para a arte. Para a arte? E daí talvez o Ismael tenha seguido o seu chamado. Nós estamos aqui fazendo essa gravação no Teatro de Zuí Rosado. E queremos agradecer, inclusive, a atenção das pessoas desse teatro que estão nos concedendo esse espaço, desde a sua direção aos demais auxiliares. Hoje é um dia que o teatro, inclusive, não estaria aberto, mas que foi feita uma concessão para que nós pudéssemos fazer o programa, considerando que Ismael logo amanhã cedinho estará viajando para o Rio de Janeiro. Ismael, nós vamos já conversar com você a respeito da seu deslocamento para Fortaleza, viu? Suas escolas em Fortaleza, porque você se tornou um menino que hoje é artista, entendeu? Mas daqui a pouco nós voltaremos. Eu conheço o Antônio Ismael há mais de 20 anos, quando nós gravávamos aquele famoso seriado Bem Amado. E o que é mais característico no Ismael é que ele é um ator tipicamente brasileiro. Ismael tem a cara do Brasil. Ismael tem a cara do homem do interior. Ismael tem o sangue do homem do interior, tem a verve, a coragem, a gana do homem do interior. Não fosse assim, ele não teria largado Mossoró e vindo para cá. Eu tenho visto muitos trabalhos do Ismael, grandes trabalhos, não só no teatro, como na televisão. Como cantor, tem uma voz lindíssima. E voltei a encontrar o Antônio Ismael na Padroeira, uma outra novela dirigida pelo meu pai, com Bete Savala, Otávio Augusto, uma turma muito legal. Ismael, então essa vocação sua você percebeu e começou a se apresentar em shows aqui em Mossoró. Aí veio a música, né? Eu escutei algumas pessoas cantando, Aldenora Santiago, que foi uma cantora da minha época de infância em Mossoró. Eu escutava a Aldenora Santiago cantar no programa do Seu Mané na Rádio Rural,
no Bazar da Alegria, um programa de Aldenor Nogueira, nos shows que a emissora fazia nos bairros, na cidade. E eu tinha muita vontade de subir para cantar e tinha medo, né? E me lembro que a primeira vez que o seu Manuel Alves me chamou para cantar, eu fui vaiado, né? Jogaram um gato morto assim. Eu fui vaiado e desci do palco, aquilo me desestimulou muito. E aí a minha família também, você não tem nada que isso é coisa de malandro, isso é coisa de vagabundo, né? Porque o meu pai, uma pessoa que tocava violão, era sinônimo de vagabundo, de que não tem interesse nenhum na vida, né? Isso na visão dele, né? Claro. Como eu já disse, de pouca cultura, de pouco conhecimento musical, para ele isso não teria futuro nenhum. Mas eu fui insistindo, né? Fui participando dos shows de calouros e acho que eu ganhei 1 ou 2 shows de calouros e outros eu não ganhei, mas conheci também, através do show da Rádio Rural, J. Belmont, que fazia shows e dava cadeira de roda, aquelas pessoas do interior nos shows. E aí já saindo dos shows da Rádio Rural para a Rádio Difusora, aí o J. Belmont me incorporou na caravana, né? E aí ele, Nazareno Martins, às vezes o seu Mané também ia, os grupos de música, o Sanfoneiro de Mossoró, muito interessante, chamado... Esqueço o nome do sanfoneiro, um sanfoneiro famoso aqui de Mossoró, muito bom. E acompanhava a gente na caravana. E eu fui fazendo show, fui perdendo medo de cantar, fui aprendendo a cantar. E aí parti da música para o teatro, coisa que era a minha vocação e é até hoje. Foi um ator aqui de Mossoró chamado Esperito Duarte que me apresentou ao nosso saudoso Lauro Monte, que foi o meu primeiro diretor de teatro em Mossoró. E aí, através de Lauro Monte, eu cheguei ao Teatro do SESI para fazer uma peça chamada A Morte do Imortal, um texto do Lauro César Muniz. Ismael, vamos conversar um pouquinho sobre a sua viagem, o seu deslocamento para Fortaleza. Você saiu de Mossoró para Fortaleza para fazer o quê? Bom, 1971, eu cheguei à conclusão que Mossoró estava se tornando um espaço pequeno para mim em termos de arte, né? A gente tinha muita dificuldade de fazer teatro em Mossoró. Não tinha a menor condição, por várias razões. Dificuldade financeira, preconceito mesmo social de teatro na cidade, pelo tamanho, pela estrutura, pela cultura da região. Então o teatro não era uma coisa bem vista. Os atores que vieram também antes de mim, como Maria Lúcia da Escócia, Ivonete Paula, Aparecida Cabral, Kiko Gugel, Iremar Leite, todas essas pessoas sofreram na pele para montar algum tipo de espetáculo em Mossoró, por várias razões. Então eu fui aconselhado pelo próprio Lauro Monte, que disse assim: Ismael, eu acredito que você tem futuro como ator, mas procura um centro maior. E eu fui para Fortaleza, né, procurar emprego e ver se com o emprego dava para me sustentar e fazer teatro. Mas aí eu quebrei a cara, porque eu arranjei o emprego, comecei a fazer teatro, mas nem o teatro me sustentava e nem o emprego dava para que eu me sustentasse em Fortaleza e ainda pagasse um curso de teatro. E aí as dificuldades foram aumentando e a família também foi crescendo o cerco, apertando para que eu voltasse, porque a família já dependia que eu trabalhasse para ajudar eles. E eles não tinham como mandar dinheiro para mim para que eu ficasse em Fortaleza, achando que um dia ia ser artista, né? E eu dizia para o meu pai: não, daqui de Fortaleza eu só saio para o Rio de Janeiro. Ele disse: é melhor você vir para o Rio e Mossoró pescar junto comigo, você vai ter mais futuro. Então eu passei 3 anos de sérias dificuldades em Fortaleza. Agora vamos conversar sobre Mossoró, porque você já falou que esteve em Fortaleza. E quando você chegou a Mossoró, Ismael, você também voltou a ter novo emprego e como foi mesmo essa sequência? Chegando a Mossoró, o meu irmão Aderaldo, que hoje é dono de uma loja de eletrodoméstico aqui e lojas que conserta aparelhos eletrônicos, me chamou para trabalhar com ele de volta na loja, né? Ele disse: você tem que ficar comigo, e a família também. Bateu em cima, eu voltei a trabalhar com meu irmão. Fui lá consertar liquidificador, trocar resistência de ferro, mas aquilo não tem nada a ver comigo. Aí eu fui para o teatro novamente. Lauro Monte Filho me levou de volta para o teatro, mas o teatro em Mossoró não dava dinheiro, como eu acredito que até hoje também não dá. Mas aquilo funcionava, eu tinha uma sede, uma vontade. É uma coisa que não tem como negar. O teatro estava e o teatro está dentro de mim. Então eu fui para o Teatro Lauro Monte Filho, ou para o Teatro do SESI, sob a direção de Lauro Monte Filho, voltei a fazer teatro e fui trabalhar com meu irmão.
Com meu irmão eu tive várias discussões por questões de família mesmo, de trabalho. Porque a família me via como uma pessoa à toa, como uma pessoa vagabunda. Era essa a linguagem deles na época. Eu nem culpo eles por isso, não. Era a linguagem deles. Eles só acreditavam, meu pai só acreditava que eu seria um homem profissional se eu fosse trabalhar com ele na salina, ou no cabo da enxada, ou na olaria, bater tijolo, ou meu irmão. Tudo isso eu entendo hoje que eles queriam o meu bem, queriam a minha melhora, mas a maneira deles ver a vida não era a mesma que a minha. E aí eu soube que, eu trabalhando com meu irmão e fazendo teatro à noite lá no SESI, eu soube que a Casa de Saúde São Camilo, que na época era aqui na Rua do Pax, que eu não sei se é Rua Coronel Guja, eu não sei se é bem no Rodolfo Fernando, aqui na Rua do Pax, a Casa de Saúde estava abrindo inscrições e precisaria de auxiliares, de atendentes, de enfermagem, alguma coisa assim. E eu não entendia nada de enfermagem. Mas eu fui lá, encontrei Dona Zilene, encontrei um assistente, não sei se era um assistente social, as pessoas que me atenderam na época, disseram assim, a Casa de Saúde só está precisando de mulher. Se eu não me engano, as contas, tinha 27 mulheres e 2 homens. Eu e me parece que um outro que agora me foge o nome dessa pessoa. Mas eu também fui tão insistente porque era uma coisa nova, diferente para mim, e eu queria, de uma certa forma, hoje eu entendo, que eu queria me libertar do jugo da família, daquele peso da mão da família. Eu achei que se eu fosse trabalhar fora, conhecer outras pessoas, outra área, eu ia ter uma situação diferente, porque eu já também era constante os atritos, eu com a minha própria família. E aí eu não sei como que a Casa de Saúde não aceitava homem, só tinha um motorista de caminhão, e não aceitava homem para aquele cargo que eu ia ocupar lá dentro, na terapia ocupacional, não aceitava. E estava em fase de mudança da São Camilo para onde hoje a casa está. E eu conversei com Zilene, e eu mostrei para Zilene que eu queria tanto aquele emprego. Eu não sei, eu confesso hoje que eu não sei se eu queria um trabalho, se eu queria um emprego, ou se eu queria uma liberdade, uma oportunidade de sair de dentro de casa. Tanto é que eu acabei ganhando a vaga, ainda eu trabalhar. Então, fora talvez o vigia ou o motorista de caminhão, que é Chico, não sei se ainda é o mesmo, fora o motorista de caminhão, e só tinha eu como funcionário, era tudo mulher, e só tinha eu como funcionário para trabalhar na terapia ocupacional com uma senhora chamada Dona Orione, entendeu? Isso. E os homens que tinha lá eram as pessoas que trabalhavam na época na construção, Valci e mais outras pessoas trabalhando na construção da casa, né? E eu fui para lá. E eu assimilei tanto a Casa de Saúde comigo, mesmo não tendo nada a ver com teatro, muito embora depois eu descobri que lá eu poderia também fazer teatro. E aí foi onde eu respirei ainda melhor. Eu acabei me identificando tanto com a Casa de Saúde que eu acabei indo morar lá dentro. Tamanho também foi a confiança que vocês tiveram em mim, tanto você, me dá a liberdade de eu falar você, mesmo você sendo hoje o reitor da nossa universidade, e eu me sinto honrado por isso, mas me permita que eu aqui chame de você. Você e Zilene acreditaram tanto em mim e me colocaram lá dentro da Casa de Saúde. Eu não devo ter sido talvez um funcionário à altura do que vocês foram comigo, como patrões, como amigos, porque depois eu passei a não ver vocês como patrões e sim como amigo, né? E dentro da Casa de Saúde foi se desenvolvendo um trabalho e eu acompanhei todo aquele crescimento de construção, de obra, de tudo da Casa de Saúde e a qualificação profissional, os profissionais que vocês foram colocando lá dentro. E eu fui começando a cantar, a criar alguma coisa que era tudo ainda muito precário, com muita dificuldade, mas o empenho, a vontade com que você, Dona Zilene e todos nós nos dedicamos àquilo ali, e eu fiz daquilo um pedaço de mim. Desculpe. Eu entendo bem, Ismael. Eu sei bem como foi. Você está colocando umas situações que eu acompanhei muito de perto, mas você realmente foi um dos primeiros homens, né, que trabalhou por lá. Muito bem. Ismael, e lá você prestou muito serviço. Eu sei o serviço que você prestou, eu sei, ainda tenho na memória eu digo assim, as apresentações teatrais que você criou, você fez com os próprios pacientes. Exato. A terapia ocupacional é uma modalidade de tratamento através das ações, não é?
O tratamento em psiquiatria consiste através da palavra, que é a psicoterapia, através da medicação, através dos remédios e através das ações, que no caso é a chamada terapia ocupacional. Exato. E você foi pioneiro quase com Dona Orione, criando, já que aqui não tinham terapeutas ocupacionais, ocupando essa função. E desempenharam muito bem. Mas lembro-me de algumas peças, você pode citar aí algumas delas aí pra gente? Nós fizemos lá, até hoje eu guardo o recorte do Jornal Diário de Natal, com a peça O Beijo de Judas, que nós encenamos lá. Perfeito. Depois fizemos A Paixão de Cristo. Depois, quando foi criado aquele teatrinho, nós passamos também a fazer alguns shows em termos de música, com instrumentos, tudo. Entendeu? Mas eu também me permito, eu voltar um pouquinho, eu me dediquei ali porque eu aprendi com você e com Zilene, de que aquelas pessoas que estavam ali, elas não precisavam só de remédios, elas também precisavam de atenção, de carinho, de espaço, de brincadeira, de tudo assim, entendeu? Então a dona Zilene chegou para mim um dia e disse assim: Ismael, eu tenho uma sanfona. Que está aqui. Tá. Eu tenho uma sanfona, né? Zilene, me lembro quando a Zilene me falou isso, eu olhei assim para a dona Zilene, assim, de cima e baixo, e dona Zilene grávida, mas me parece que esperando a primeira filha, eu acho que, não sei se era Estela Mares, mas me parece que ela estava esperando a primeira filha, ela com a sanfona. Eu disse: Zilene, eu não sei fazer nada nessa sanfona. Não, mas você vai ter que aprender, a gente só canta, só fala, não tem música, não tem nada. E eu até hoje, eu não consigo fazer mais do que 2 notas nessa sanfona. Mas eu não sei o que eu fazia, o que eu criava. Na época a gente cantava muito emboladamente com a sanfona. A gente fazia, né? E os pacientes gostavam, né? Como se estivesse assistindo ali um grande show, né? O Roberto Carlos, assim, da época, e participavam, né? E shows de calouros lá dentro também que nós fizemos. Nós uma espécie de um teatrozinho lá. Isso foi muito importante. Então essa sanfona tem uma lembrança muito boa, assim, de Dona Zilene. Essa sanfona tem uma relação muito grande com Dona Zilene, porque foi presente do avô dela. Do avô dela. Maravilha. Ela quer muito bem essa sanfona porque tem um histórico familiar. Mas você passou quanto tempo na São Camilo? Olha, eu não tenho bem certeza, mas eu tenho a impressão que foi 6 anos. Aí daí você foi para onde? Bom, aí eu comecei, aí eu já era dono de mim, já podia conversar mais seriamente com meu pai, com minha mãe, fazer algumas imposições, já sabia o que eu queria. Até que um dia eu fui orientado a sair de Mossoró, mas não voltar mais a Fortaleza. Não... Então vamos conversar no terceiro bloco, Ok. Ismael. Iremos conversar com o Ismael sobre sua presença no Rio de Janeiro. Ok. Sua presença no Sul, sua evolução, sua ascensão no Rio de Janeiro. Ismael hoje é uma pessoa que já contracenou com Tarcísio Meira, com Bruna Lombardi, já trabalhou em várias novelas, trabalhou em Escravizaura, teve um longo período que eu acho que ele deve ter falado isso, do Bem Amado, o seriado Bem Amado. Eu vejo nele uma pessoa realmente preparado para enfrentar esse meio artístico, esse mundo artístico, que a gente sabe que é muito difícil, né? Você sabe que hoje em todo setor, em toda atividade, não só no meio artístico, a concorrência é muito grande, né? Tudo é muito difícil, né? Mas eu espero que logo em breve ele tenha a oportunidade que ele merece. Ele já teve algumas oportunidades, mas ele precisa de mais. Ele precisa de mais oportunidade para que ele possa aparecer e mostrar o seu talento. Grande companheiro, é muito bom trabalhar com ele, é muito bom continuar tendo ele como amigo. Ismael, nome de anjo, meu amigo. Ismael canta, Ismael dança. Ismael é uma pessoa muito fina e conquistou logo, imediatamente, aquele elenco inteiro. Paulo Garcia adorava ele. Paulo chamava ele, Ismael, Lima Duarte ficava cantando Aranhas com ele. E eu tive o privilégio de conhecer um outro lado do Ismael, que foi o lado do contador de histórias. Naquelas horas intermináveis, durante aqueles 4 ou 5 anos, que nós ficávamos jogados naquelas ruas de Santa Cruz, de Sepetiba, 40 graus à sombra, o Ismael me trazia todo o universo da cidade dele, de Mossoró. E eu fiquei conhecendo a cidade,
os tipos que marcaram a personalidade de General naquela cidade. Enfim, eu encontrei nele um grande contador de história. Eu me divertia muito, o tempo passava muito mais rápido. Eu também gosto um pouco de contar história, então às vezes eu contava